Bom dia, turma! Vamos começar o nosso bate-papo de hoje. Essa que é a nossa terceira live de aquecimento. E essa semana, a semana inteira, a gente vai trabalhar sobre comunicação, que é um tema bem importante, se você quiser formar filhos emocionalmente saudáveis. Então, essas lives são aquecimento para o treinamento Filhos Emocionalmente Saudáveis. O treinamento vai no ar semana que vem, dias 21, 23 e 25, e a segunda, quarta e sexta da semana que vem. Joia? Então, se você não está inscrito ainda, vai lá na bio, perfil, tem um link, se inscreve enquanto está em tempo. Eu sou o André e eu ajudo quem tem filhos entre 1 e 8 anos a formar filhos emocionalmente saudáveis, que são os filhos que sabem se comportar nos momentos das emoções mais difíceis. Sabem se comportar não porque tem medo da rebordose, da consequência se não vier o bom comportamento, mas sabe se comportar porque aprendeu com os pais a lidar com a raiva, com o medo, com a frustração, que é a hora da birra, é a hora da tapa. Você sabe aí na sua casa quais são esses momentos. Hoje é a nossa primeira live sobre comunicação. A semana inteira a gente vai trabalhar esse tema. Muita gente fala assim, pô, André, eu falo, meu filho não me escuta. Eu falo 1000 vezes. Caramba, André, eu queria conseguir falar de um jeito que eu me conectasse mais com meu filho. Então, acompanha essa semana. Realmente são lives, cara, é um conteúdo que pode te ajudar demais na sua casa, tá joia? E eu vou começar contando pra você uma historinha de quando eu trabalhava na Ambev ainda, cara, uns bons anos atrás. Eu lembro que eu tinha uma função mais estratégica lá, e aí a gente precisava receber um caminhão com um produto específico, era Skol Litrão. E aí eu dei a orientação toda, cara, o caminhão já estava chegando, tinha que descarregar, disponibilizar para entregar, né? De madrugada ele ia ser carregado. E aí eu passei toda a orientação para o cara que ia ficar responsável lá pelo setor. Quando foi no outro dia não deu certo, não aconteceu, e cara, deu aquele problema todo. Aí o Ricardo, que era o meu gerente na época, ele veio conversar comigo. E cara, naquele dia eu aprendi uma lição. Bom dia Iris, bom dia Reginaldo, a turma toda que está entrando aí, Fagner. Naquele dia eu aprendi uma lição. O Ricardo falou assim para mim, Galego, você tem que falar com o cara, aí o cara em questão, você tem que falar com ele como se você estivesse falando com alguém burro. Não é que ele seja, não. Mas porque aí você vai falar de um jeito que você vai ter certeza que ele entendeu o que você falou. Pô, Ricardo, eu me justificando, né? Eu falei, eu expliquei, cara, não adiantou. Não adiantou, olha o tamanho do problema que a gente está aqui hoje. Porque você não conseguiu falar de um jeito que ele entendesse. Então você não pode falar como se você entendesse. Você não pode falar considerando que está na sua cabeça. Você tem que falar de um jeito que ele entenda. No detalhinho, bem facinho. Porque senão, cara, amanhã a gente vai estar com o mesmo problema aqui. O que o Ricardo me ensinou naquele dia, e é o primeiro conceito, e não à toa é o primeiro. Vê só, essa semana inteira vou fazer live sobre comunicação para te ajudar aí na sua casa com seus filhos. A primeira coisa que você tem que entender foi o que Ricardo me ensinou nesse dia. Comunicação, a responsabilidade não é do comunicado. Não é quem recebe a comunicação. Eu falei, ele que não me entendeu. Eu falei, ele que entendeu errado. Não, cara. Responsabilidade da comunicação é do comunicador. Sou eu que quero passar a mensagem. Se o lado de lá não recebe a mensagem, não é porque o lado de lá é ruim, não prestou atenção, porque isso, porque aquilo, porque eu não consegui falar de um jeito que ele entendesse. Ainda mais com relação a filhos, quando existe hierarquia na relação. Pais e filhos existe hierarquia, ou pelo menos deveria existir. Pô, existe hierarquia na relação. Quem está acima da hierarquia tem que se comunicar de um jeito que quem está abaixo da hierarquia entende. O pai tem que aprender, tem que desenvolver, tem que crescer, tem que ter mais habilidade. E ao longo da semana eu vou te passar várias ferramentas práticas de como você ter mais habilidade em comunicação para que o seu filho te entenda. Mas, se você não entender essa primeira coisinha básica que eu estou te falando aqui agora, que a responsabilidade da comunicação não é do seu filho. Quando você fala para o filho, eu tenho que desligar o desenho para ir jantar, e ele não vai, e ele não entende, e você tem que repetir. Não é porque é o seu filho que isso, aquilo... Não, cara. É você que precisa aprender a falar de um jeito que o seu filho entende. Responsabilidade da comunicação
é do comunicador, é do pai, é da mãe, é do chefe. Não é de quem recebe. Saca? Não estou dizendo, cara, que você vai ter que dar peso na sua comunicação com força, com um grito. O meu filho não entende, então eu vou repetir. Não é assim. É você saber se comunicar. Tá? Porque se o problema está no seu filho, cara, não tem o que fazer, né? Meu filho. E aí? Faz o que agora? Não tem o que fazer. Vai continuar repetindo 1000 vezes. Vai continuar falando, eu falo, meu filho não me escuta. Caramba, eu queria conseguir. Na hora que eu estou tentando conversar para ensinar as coisas para o meu filho, ele desvia o olhar. Mas se é ele que é assim, né? Então... Não, cara. Se eu trago a responsabilidade para mim, aí tem o que possa ser feito. Percebe? Aí eu consigo me comunicar. Porque eu aprendi. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Você precisa saber falar de um jeito que seu filho entenda. Você está falando com a criança. Não é só o que está sendo dito. É uma criança que é o seu filho, que, mamãe, nossa. Tem vários fatores envolvidos aí. Estou falando para você, estou lembrando da Eliane, cara. A Eliane, ela tem uma filhinha. 7 anos, a filha dela. O nome, inclusive, é bem parecido com o nome da minha filha. E, cara, a Eliane, quando ela entrou no Educando, uma das primeiras coisas que ela me disse: André, o que eu mais quero resolver aqui em casa é que eu preciso falar. E não vai. Minha filha não vai. Cara, com uma semana, cara. A gente se encontrou, a gente tem o dia que a gente encontra lá no Educando. Na outra semana, ela, André, eu estou falando uma vez, minha filha está fazendo. Não foi a filha dela que mudou, foi ela que mudou. Foi o jeito dela de falar. Então entende isso, cara, de verdade. A responsabilidade da comunicação é sua, não é do seu filho. Tá? Não é do seu marido, não é da avó, não é da escola. Não, cara, é minha. Sempre traz para você. Sempre. E aí, quando seu filho não entender, poxa, como que eu posso me comunicar de um jeito que o meu filho entenda? Porque isso é fundamental para que ele seja emocionalmente saudável, tá, gente? Porque isso vai trazer um relacionamento para vocês de mais tranquilidade, de mais harmonia. Porque você não vai ter que repetir várias vezes. Porque ele vai entender você. O relacionamento entre vocês melhora, cara, é fundamental para que ele cresça e se torne uma pessoa emocionalmente saudável, para que o dia a dia seja mais leve aí na casa de vocês. E não é o seu filho que tem que mudar, não. Não é o seu filho que tem que dormir e receber uma visitação divina de que ele agora, quando a mamãe falar, tem que prestar atenção na mamãe. Não, cara. É você, né? Sou eu. Tá? Então, a primeira tarefinha de hoje. Primeira tarefinha, cara, da semana. Você vai escrever em algum lugar que você vai ler sempre. A responsabilidade. Quando eu falo e o meu filho não entende, eu preciso aprender a falar de um jeito que ele entenda. Ou então você pode escrever: a responsabilidade da comunicação é minha, não é do meu filho. Ou então, se o meu filho não entendeu, é porque eu não consegui falar de uma forma melhor. Você vai criar a sua frasezinha, é uma frasezinha, e vai colocar num local que essa semana, todos os dias, você leia. Eu vou te trazer ao longo da semana várias ferramentas para você se comunicar com seu filho. Mas se você dormir, acordar e esperar que ele, por conta própria, resolva prestar atenção no que a mamãe tem para dizer, na hora que ele está jogando o joguinho, que ele está interessado, que ele está brincando, e a mamãe fala assim: filhos, parar a brincadeira, lavar a mão para comer. Não vai partir do seu filho, cara. Afinal de contas, ele é filho. Ele está abaixo da hierarquia. Ele recebe de você. Não inverta a hierarquia, esperando que o seu filho tenha a iniciativa. Esse é o primeiro ponto. Segundo conselho que eu quero trazer na live de hoje. E a live de hoje eu estou trazendo 2 conceitos para dentro da gente. O primeiro, eu sou responsável pela comunicação. O segundo, cara, e presta muita atenção aqui, meu. Você tem que criar
um relacionamento visceral com a sua palavra. Você tem que criar um relacionamento visceral com a sua palavra. Como assim? O que você fala é importante, pô. Pra você. Acontece que as pessoas não dão importância para a palavra delas. André, o que você quer dizer com isso? Cara, você não pode banalizar a sua palavra. As coisas que você não pode falar por falar. As coisas que você fala não podem ser soltas ao vento. Você não pode falar qualquer coisa. Cara, você tem que criar um relacionamento visceral com a sua palavra. Porque aí você começa a dar importância para o que você fala. E quando você dá importância para o que você fala é importante. Não é joguinho de palavra, não. E o que você fala sendo importante, o outro, o que recebe, sente que é importante para você. Aí existe mais peso. O que os pais fazem muito, cara? Amanhã eu vou na academia. E fala, cara, fala com um descompromisso com a palavra tão grande. Amanhã, cara, a partir de amanhã eu vou começar a ler. Vou ler 3 páginas de livro por dia. Aí recebe uma ligação, um amigo, pô, vem aqui para um churrasco. Vou, pode deixar. O cara desliga o telefone, eu vou nada. Pô, você acabou de falar que vai, velho. Tem 3 segundos. Você desliga, eu não vou não. Cara, como que você quer que a sua palavra tenha peso para o outro? Filho, desligar o desenho para lavar a mão. Como é que você quer que o outro se importe? Dê importância. Se você fala que vai e não vai. Se você diz que vai fazer e não faz. Se você se compromete com você mesmo e não cumpre. André, quer dizer que eu tenho que me tornar uma pessoa que consegue 100% tudo? Não, gente. Quer dizer que você tem que se esforçar para cumprir o que você fala. Porque o que você fala é importante para você. E a partir do momento que você fala, está falado. André, o que isso tem a ver com os filhos? Pô, eu estou aqui porque eu quero aprender a formar filhos emocionalmente saudáveis. Cara, eles sentem isso, tá? A gente sente. O filho sente. O colega do trabalho sente. Os nossos pais sentem. Quando a gente fala, se a gente está levando a sério ou não. Então, começa com essas coisinhas básicas, gente. Amanhã eu vou para academia. Nossa, a partir de hoje eu não vou dormir mais com a pia suja. Não, filho, fica tranquilo. Hoje o papai vai sentar e vai brincar com você. Não, o dia do esse final de semana a gente vai fazer um passeio. Cara, leva a sério, pô. Seja o seu sim, sim. O seu não, não. O que passar disso é ruim para você. Não vem com aquela aumentadinha, sabe? Pô, você diz, nossa, trabalhei, saí do trabalho 9 da noite. O cara saiu 8. Não, pô, saiu 8. Não, fui na academia, botei não sei quantos quilos no agachamento. Botei 80 quilos, o cara botou 75. Não, pô. Virei a madrugada estudando, trabalhando. O cara foi dormir 1h da manhã. O que virou a madrugada? O quê? Porque o que você fala é importante. É importante para você primeiro. Para você ser autoconfiante. As pessoas falam assim, André, eu queria ser mais autoconfiante. Como é que você vai ser autoconfiante? Ou seja, vai confiar em você mesmo se rotineiramente, quase que diariamente, você vê você não cumprindo o que você fala. Você diz que vai e não vai. Diz que vai fazer e não faz. Se você tivesse um amigo que falasse assim para você, cara, fica tranquilo, hoje eu vou para academia. Ele não vai. Não, pode deixar, cara. Deixa comigo. Vou sentar no chão e vou brincar. Aí não senta e não faz. Cara, no 3º dia você não acreditava mais nele. No dia seguinte. E as pessoas brincam com a palavra delas, cara. As pessoas banalizam, prostituem. Tornam vãs. E André, o que isso tem a ver com filho? O que tem a ver com filho? Que quando eu estou na cozinha, que eu falo assim, Miguel e Isabela, lavar a mão para jantar. O Miguel e a Isabela não vão? Cara, eu falei. O que eu falo é importante para mim. Eu não jogo as palavras ao vento.
Não é vão, não é à toa. O meu sim é sim. O meu não é não. Se eu falo e eles não vão, não é só sobre o lavar a mão para jantar. É sobre eles não cumprirem o que eu falei. Se eu levo a sério o que eu falo, eu transmito isso na minha palavra. O outro sente isso quando eu falo. Cara, é uma pessoa que leva a sério as coisas que ela faz, que ela fala. E aí, se eles não foram lavar a mão, pô, eu não preciso dar piti. Eu tenho que fazer, cumprir a minha palavra, porque o que eu falo é importante para mim. Não, cara, não é na força e na violência, turma. Nem por força, nem por violência. Ô, Miguel e Isabela, o que foi que houve? Eu vou lá e faço o que eu falei acontecer. Assim como quando eu falo que eu vou na academia, eu faço o que eu falei acontecer. Assim como quando eu falo, cara, vou trocar a lâmpada, vou ajeitar o chuveiro, vou levar o cachorro para passear. O que eu falo, eu faço acontecer. E quando eu falo para os meus filhos fazerem alguma coisa, se eles não vão, eu vou lá e faço acontecer. Por quê? Porque o que eu falo é importante. É importante para quem? Para mim. Se não for importante para você, cara, não espere que seus filhos se importem. Não espere que o seu marido se importe. Não espere que a sua sogra, a sua mãe, a avó dos seus filhos se importe. Porque não é importante para você, né? Aí você não confia no que você fala, você transmite isso na sua atitude, no seu jeito, no seu tom de voz, na sua postura, nos seus ombros, nos seus olhos. Se você não leva a sério o que você fala, você transmite isso, o outro sente. Seja o seu filho, seja o seu cachorro, bicho sente. E a gente é bicho. Bicho sente essa parada, cara. E se você quer formar filhos emocionalmente saudáveis e você não leva a sério as coisas que você fala, cara, seu filho não vai levar a sério o que você fala também e não vai levar a sério o que ele fala. Você sabe o impacto, cara, a força que tem de uma pessoa não se levar a sério. Não levar a sério a palavra dela. Ano após ano, dia 1 de janeiro, as promessas são as mesmas. As mesmas promessas as pessoas fazem. Promessa que a pessoa vai fazer esse ano, a grande maioria das pessoas vai fazer esse ano, 2023 para 2024, é a mesma promessa que ela fez de 2022 para 2023. As mesmas, cara. Que é a mesma que fez 21, 22. Que é a mesma que fez 20. Atravessa a vida falando que vai fazer as mesmas coisas. 10 anos depois não fez. E o tempo passa, e o filho cresce. E a vitalidade vai indo embora. Porque a gente vai envelhecendo. E a pessoa está estacionada. Então você tem que desenvolver uma relação visceral com a sua palavra. Você vai começar a ter mais cuidado antes de falar. Se você fala para o seu filho que no final de semana vocês vão fazer um passeio especial, antes de falar, você vai ter cuidado com isso. Porque se você falar, você vai, cara. E talvez, é lógico, gente, talvez aconteça alguma coisa, um imprevisto, e você não consiga. Beleza. Não é sobre você conseguir sempre, não é você ser 100%. É sobre você se esforçar. Pô, eu falei que eu vou passear com meu filho, pô, eu vou passear com meu filho. E se me chamam pro futebol, cara, não, eu falei que eu vou passear com meu filho. E se eu tô cansado, pô, eu tô cansado, mas eu falei que eu vou. E se eu não tô afim mais, eu falei que eu vou. E o que eu falo é importante para mim. Aí você vai construindo uma relação de confiança com você. Seu filho sente isso quando você fala assim, filho, a partir de hoje, a gente não vai ter mais o celularzinho. A nossa regra daqui de casa a partir de hoje é tal. Eu lembro quando eu fui desfraldar o Miguel, cara. A Bárbara chegou pra mim e fez assim, André, acabaram as fraldas. Você pode comprar. Era já de noite, tinha dia que era eu que colocava o Miguel pra dormir, tinha dia que era a Bárbara que colocava. E aí nesse dia era ela que botava, né? Pô, André, acabaram as fraldas, você pode comprar? Aí eu falei, não, cara, não vou comprar mais não.
Eu sempre observei muito meu filho, né? E ele já tinha controle ali sobre o xixi. Acordava de manhã, a fralda já estava sequinha, sabe, essas coisas. Eu falei, não vou comprar mais não. Acabou esse negócio de fralda aqui em casa. Chamei o Miguel, chamei a Bárbara. A gente sentou na sala. Eu falei assim, meu filho, acabaram as fraldas. 2 anos de idade, Miguel tinha. 2 aninhos. Meu filho, acabaram as fraldas. O papai não vai mais comprar fralda para você. A partir de hoje, quando você sentir vontade de fazer xixi, você vai no banheiro e vai fazer. Entendeu, meu filho? Você não vai fazer xixi na cama. Você não vai fazer xixi na roupa. Quando você sentir vontade de fazer xixi, você vai falar com o papai e com a mamãe. Você vai no banheiro, você vai fazer xixi. Entendeu como vai ser? Então fala pra mim, como é que vai ser? Aí com 2 aninhos a gente teve a comunicação. Beleza, cara. Ele viu que eu estava sério. Ele sentiu. Não é que com 2 anos ele racionalizou assim, poxa, o papai está sendo muito sério. Ele não está disposto a continuar comprando fralda e tal, e tal, e tal, e tal. Eu vou fazer. Não, cara, ele sentiu essa parada. E como que eu falo é importante para mim, e eu sei que eu estou me comunicando com um filho de 2 anos de idade, à época, e a responsabilidade da comunicação é do comunicador, o que eu fiz? Cara, nos minutos seguintes, filho, tá com vontade de fazer xixi? Filho, xixi? Xixi? E aí, Miguel? Já tá com vontade? Como é que é, Miguel? Cara, eu fiquei o tempo todo. E agora, filho, já tá com vontade? Teve uma hora que ele fez, tô. Aí eu levei ele no banheiro. Quando eu levei ele no banheiro, ele fez xixi no vaso. Nossa, cara, eu fiz uma festa assim, desproporcional. Desproporcional. Eu botei ele no meu ombro, saí correndo pela casa. Miguel, já faz xixi e tal. Nunca mais o Miguel usou fralda. E esse é o meu caso, tá? O tema da live aqui da gente não é desfraude. Estou dando um exemplo para você entender como que a palavra, o que a gente fala tem que ser importante para a gente. Eu sentei, eu falei sério, ele sentiu que era sério. Eu sei que a responsabilidade da comunicação é minha. Eu chequei se ele tinha entendido. Eu fiz acontecer. Eu não esperei que o Miguel, depois de uma vez que eu falei, ele por conta própria, começasse... Não, cara, eu fiz a parada acontecer. Porque o que eu falo é importante para mim. E segui lá, tá, ajudei o meu filho. De vez em quando rolava um xixi na cama, outra. Mas desfraudou. De novo, o tema da gente aqui não é desfraude. É um exemplo sobre como que palavra é sério. E o meu filho tem 2 anos. Tem gente que está me ouvindo aqui e fala assim, esse negócio de conversar com o filho, de dar uma educação diferente. Meu filho tem 1 aninho. Eu vou esperar ele crescer. Vê só a ideia da pessoa. Eu vou esperar ele crescer. Quando ele tiver maior, eu vou aprender. Olha que massa. Aí a pessoa vai ter um monte de problema que nem deveria ter. Cara, vai deixar pra... Não, já começa certo já. Seu filho tá com 1 ano. Pô, você não precisa viver um monte de problema que tem gente que tá aqui, que tá com um filho de 4 anos, já dando nó cego, já difícil, já fazendo birra, já fala, o filho não escuta, aí a mãe fica nervosa e grita, e vira aquele desespero em casa, porque a casa começa a virar uma casa de grito. Ou então vai ficando aquele nervosismo e vai batendo a impaciência. Você não precisa passar por isso, você já tem a oportunidade de aprender agora. Porque não é sobre o filho, é sobre a gente. Aí você vai esperar o seu filho crescer para você começar a aprender. Faz isso não, velho. Não é uma decisão inteligente, não. É como eu falar assim, eu tenho uma maratona para correr. Eu vou deixar para me preparar 3 dias antes da maratona. 3 dias antes não, eu vou deixar para me preparar quando eu chegar no quilômetro 2 da maratona. Já foi, né? Você tem que desenvolver uma relação visceral com a sua palavra. Você quer filhos emocionalmente saudáveis? Cara? Você tem que desenvolver uma relação visceral. Você vai ficar mais confiante. O que você fala vai passar a ser mais importante para você. E quando for mais importante para você, vai ser mais importante para o seu filho. Isso tem que partir de você, não parte do seu filho. Então, ó, eu passei uma tarefinha para você, que foi fazer sua frasezinha, para deixar claro para você que a responsabilidade da comunicação é sua, não é do seu filho. Segundo desafio de hoje, e todos os dias, cara, essa é a primeira live da gente, tá? Todos os dias vão ter desafios. Desafios fáceis, simples, que você vai botar em prática, você vai ver que as coisas vão começar
a melhorar aí com os seus filhos. Desafiozinho simples de hoje. Quero que você pense uma coisa que você rotineiramente diz que vai fazer e rotineiramente você não cumpre. E você vai fazer isso hoje. Não é algo grande não, tá, gente? Que vai ocupar 2 horas do seu dia. Não, cara. É algo, às vezes, ali de 5 minutos. Pô, eu vou começar a fazer exercício hoje. Você não precisa nem ir para a academia, cara. Se você faz 5 minutos em casa, você começa a fazer a parada. Não, eu vou sentar no chão para brincar com meu filho. Eu sempre digo que vou e não vou, cara. Hoje. Não, hoje eu vou começar o ritualzinho de botar o meu filho para dormir. Hoje. Tem que ser algo simples. Porque quando o que a gente fala é importante pra gente, a gente toma cuidado antes de falar. Porque depois que fala, cara, a gente vai botar força para fazer acontecer. Não é força de violência, não. É força de empenho, de esforço e tudo mais. Então, cara, pense em algo simples para você fazer. De vez em quando a gente erra, a gente vacila. Mas se rotineiramente você fala e não cumpre, se você fala já levando em consideração a possibilidade de não fazer, não espere que quando você fala assim, filho, hoje tem que sentar para estudar, fazer a tarefa de casa. Não espere que seu filho leve a sério o que você fala, se você não leva a sério. Não espere que o seu marido leve a sério quando você fala assim, poxa, vamos tentar fazer diferente com os nossos filhos. A gente tá aqui, ó, tá na base do castigo, tá na base da ameaça, cara, não tá dando certo. Vamos tentar fazer de um jeito diferente? Vou me esforçar para fazer diferente. Vamos comigo? Não espero que ele leve a sério. Porque não é sério para você, né, cara? E começa com as coisas pequenas, pô. Começa com as coisas pequenas, turma. Já ouviu aquela expressão? É um ensinamento, na verdade. Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Se você não for fiel no pouco, você não vai ser fiel no muito. Se você não conseguir cumprir, vou lavar a louça, não vou dormir com a pia suja, vai ser difícil, né, de ser fiel no muito. Tá joia? Então esses são os 2 desafios de hoje. Hoje é a primeira live de comunicação a semana inteira, cara. Vou te trazer muitas ferramentas práticas, te trazer muito conhecimento, para que você cresça em habilidade. Mas de propósito, a live de hoje é um olhar para dentro. Falei hoje aqui, cara, sobre a responsabilidade da comunicação é sua, não é do seu filho. Não espere que o seu filho passe a entender o jeito que você fala hoje. Se ele não está entendendo, é porque você precisa falar de um jeito diferente. Responsabilidade da comunicação é do comunicador, não é do comunicado. E crie um relacionamento visceral com a sua palavra. Visceral. Cara, um olhar para dentro a live de hoje. A partir de amanhã eu vou começar a trazer muita ferramenta. Mas eu posso te trazer a ferramenta que for, a técnica que for, o conceito que for. Se você entender que a responsabilidade da comunicação é do seu filho, não vai adiantar. Ou se você não levar a sério o que você fala, você pode ter o conhecimento que for, que é vão. Tá joia? Lembrando que essas lives são aquecimento para o treinamento Filhos Emocionalmente Saudáveis. O treinamento vai numa semana que vem, segunda, quarta e sexta. Se você não está inscrito, cara, se inscreve. Se inscreve. É para quem tem filhos entre 1 e 8 anos de idade. Cara, vai te dar muita ferramenta, muito conhecimento para ajudar os seus filhos a serem emocionalmente saudáveis. Que resolve o problema imediato da birrinha, do falar e o filho não ouvir. Meu filho não dorme à noite no quarto dele e tal. Vai te dar, cara, o mapa, o passo a passo do que fazer, mas também ajuda o seu filho a se tornar emocionalmente saudável para a vida dele. Tanto para esses momentos imediatos, porque ele sabe lidar com a frustração e não precisa fazer a birra, mas também para o longo da vida dele. Então, eu levo muito a sério as coisas que eu falo. E eu teria que ser muito hipócrita para fazer uma live dessa e chegar aqui e falar da boca para fora. Então o que eu vou te falar agora não é como aquele vendedor na frente da loja, no centro da cidade, dizendo que o produto dele é o melhor que tem. Não, cara. É com muita seriedade que eu vou te falar. Esse treinamento pode ser um marco na história da sua família. Literal. Pode ser o início de uma transformação. Então se inscreve e faz o treinamento. As lives não ficam salvas, tá? Se você está quando você fizer sua inscrição no treinamento, você vai ver que tem um grupo do WhatsApp. Entra no grupo do WhatsApp, as gravações dessas lives, que são de aquecimento,
eu vou mandar lá no grupo do WhatsApp. E quando for no domingo, todas as lives saem do ar. Todos os dias vão ter lives. Cara, vou fazer uma live com um especialista em comunicação lá na sexta-feira. Quando for no domingo, todas as lives saem do ar. Então não deixa acumular, não deixa para o final de semana. Não, todo dia você assiste. André, eu consigo entrar ao vivo às 5h53 da manhã. Massa, entra ao vivo. Pô, André, ao vivo não dá para mim, o horário é ruim. Mas não deixa passar para outro dia. Você não consegue ao vivo, cara, já assiste hoje já. Para você não deixar acumular. Tá joia? Turma, 6h30 eu preciso acordar as crianças para ir para a escola. Faltam 3 minutinhos, tá? Então vou passar aqui rápido, pegar pelo menos uma pergunta para responder e depois eu preciso ir acordar. O link para você se inscrever no treinamento está lá na minha bio, perfil. Vai lá e faz a sua inscrição. A Jaqueline falou aqui, ó. Como faço para ele eu entendo que é o filho. Como faço para o meu filho obedecer? Jaqueline, não é um fator só, né, cara? Educação de filhos não é uma única variável, cara, sabe? Se eu ajustar X, o resultado da equação vai ser bom. Não, cara. Tem X, Y, Z, K, T, P. Tem muita coisa. Mas, como o nosso tema aqui é comunicação, para o seu filho obedecer quando você fala, tem 2 coisas para você começar. Adivinha quais são as 2 coisas? Você tem que levar a sério o que você fala. E você tem que entender que a responsabilidade da comunicação é sua. Que eu não estou falando por causa da sua pergunta, não. Cara, é um dia a dia. Essa é a primeira live, talvez, que você está aqui. Assiste a live de hoje, assiste a live de amanhã, quarta. Assiste o treinamento Filhos Emocionalmente Saudáveis. O treinamento vai entrar no ar, vai sair do ar. Cara, na outra semana eu vou fazer mais live. Caminha junto. É a primeira live hoje, pum. Absorve o conhecimento de hoje. Amanhã vem aqui, dia a dia. E aí, no caminho, você vai ver que as coisas vão acontecendo. Eu poderia responder para você assim, o que é que eu faço para o meu filho me obedecer? Você tem que ter autoridade. Isso você já sabe. Não está respondendo a sua pergunta. Você tem que fazer ele obedecer você. Você é a mãe. Se o seu filho não te obedece, cara, você não precisa vir aqui para ouvir isso. O que você faz, cara? Você precisa crescer em conhecimento. Você precisa se desenvolver. Você precisa se melhorar. Você não tem que transformar o seu filho. Você não tem que pedir para a fada madrinha fazer do seu filho uma criança obediente. Você tem que aprender. E para aprender é no dia a dia. Não é só sobre informação. Não é só sobre conteúdo. É sobre vivência, sobre experiência, sobre tentar, sobre conseguir. Aí no outro dia não consegue, aí volta aqui e não deu certo. Tá? É no caminho que as coisas acontecem, tá bom? Turma, amanhã, 5h53, tem a nossa live 2, tá bom? Eu mando lá o link no grupo do WhatsApp. Valeu, abraço, tchau.